Bom, pessoal, estou aqui de novo. Dessa vez esse vídeo ficaria mais legal se fizesse um certo mistério até chegar no assunto, né? Mas o assunto principal, como vocês antes de assistir o vídeo já viram no título, né? Para abrir o link, falar a coisa mais óbvia que existe. Uma das informações mais óbvias que a gente tem sobre Jesus é que ele era extraterrestre, né? O que o pessoal não quer, parece que não quer enxergar isso, né? Quer tapar os olhos para isso, mas é a coisa mais óbvia. A menos que alguém me diga que encontre, né, voando de avião por aí, que alguém veja Jesus andando por cima de alguma nuvem aqui na Terra, né, no céu. Se alguém acha que quando se referia aos céus, como linguagem de expressão, estava falando do nosso céu aqui, da atmosfera terrestre, né, e acha aquela imagem que ficou solidificada na história de que o céu tá acima das nuvens, o paraíso é acima das nuvens, que os anjinhos estão lá em cima das nuvens, mas é claro que não. Céus, como muita coisa na Bíblia, a Bíblia usa muita figura de linguagem figurativa, dizer os céus é acima de nós, o que está acima de nós você atravessa a atmosfera, você está no espaço, o caminho para outros planetas, enfim. A Bíblia usa muita linguagem figurativa porque assim como é a melhor maneira da gente ensinar as coisas para crianças. Você conta histórias para crianças com lições de morais, com lição de moral, que você não usa a mesma linguagem que você usa para ensinar para um adulto. Você usa uma linguagem figurativa para ensinar essas lições para uma criança. Assim como muita coisa que a gente tem, se a gente fosse explicar coisas atuais para a humanidade de 2, 3 mil anos atrás, a gente não poderia usar a mesma linguagem que a gente tem hoje. Só para dar um exemplo, né, de linguagem profética, da linguagem da Bíblia. Por que a Bíblia usa linguagem figurativa? Porque podia ser razoavelmente compreendido, pelo menos o que realmente interessava, porque não interessa nomes técnicos, o que interessava era o conceito, para passar as lições. Um exemplo de linguagem profética, enfim, figurativo. Se você fosse explicar uma coisa moderna, por exemplo, para alguém há 500 anos atrás, nem precisa voltar tanto, 200 anos atrás, você poderia dizer que hoje, né, fazer uma profecia, Nostradamus poderia ter feito uma profecia de que hoje a humanidade poderia, o homem poderia carregar todo o conhecimento humano na palma da mão, por exemplo, poderia carregar uma biblioteca na palma da mão. Seria difícil para o homem antigo entender, pô, mas carregar uma biblioteca, milhares de livros na palma da mão, né, como que pode ser isso? É uma coisa meio impossível, difícil de entender, né? E se a gente lesse esse texto hoje, a gente poderia ficar pensando, o cara estava viajando, né? Isso não existe, né? Mas hoje isso é uma realidade, né? Existe uma coisinha chamada pendrive, né? Que você pode carregar uma biblioteca inteira realmente, né? Milhares de livros dentro de uma coisinha dessa que fica até pequeno na palma da mão, né? Então realmente é um exemplo de linguagem figurativa, carregar milhares de livros na palma da mão. E tá aqui um exemplo bem prático disso. E, enfim, pessoal, tem muita coisa na Bíblia que, tanto que parece que já tem até um ramo da ufologia que se chama ufologia bíblica, que é especializado em estudar a Bíblia com uma visão ufológica, de investigar fenômenos extraterrestres, tecnologias, descrição de tecnologias. Tem até aquela história do cientista da NASA que encontrou uma resposta para encontrou na Bíblia uma solução, né? Para quem assistiu aquela série Alienígenas do passado, recomendo assistir. Lá eles contam essa história, a NASA, quando estava preparando robôs e máquinas para andar na superfície da Lua, de Marte, enfim, eles estavam com um problema de como fazer, não lembro se a roda ou tecnologia que eles estavam em dúvida de como fazer, e aí o cara estava lendo a Bíblia e de repente ele lê uma descrição lá meio difícil, uma coisa meio estranha, né, que estava na Bíblia lá. E lendo aquilo ali, ele teve uma ideia de experimentar fazer uma coisa baseado naquela descrição ali.
e resolveu um problema da NASA, uma coisa que eles estavam tentando resolver. Eles encontraram a solução na Bíblia, inspirado na Bíblia. E tem outros exemplos também, na série Alienígenas do Passado, fala da máquina de maná, né, que o maná que caía dos céus é porque a máquina foi trazida dos céus e essa máquina produzia maná. E o combustível essa máquina funcionava com energia nuclear, e o combustível nuclear era guardado na Arca da Aliança, por isso que a Arca da Aliança era tão poderosa e tinha que ter um cuidado especial com ela. Enfim, pessoal, na Bíblia tem muita coisa na Bíblia que pode ser estudado por um ponto de vista da ufologia. E de que Jesus é um extraterrestre é a coisa mais óbvia, e a fonte é essa daqui mesmo, para dizer isso. Tem aquela frase de Jesus, né, meu reino não é deste mundo. Este mundo é o que ele estava se referindo? Ao planeta Terra, outra dimensão. Enfim, pessoal, pelas próprias palavras de Jesus, por várias coisas que aconteceram, você chega a essa conclusão óbvia de que Jesus era um extraterrestre. Mas eu segui um planejamentozinho que eu fiz anotado aqui, né? Vou revelar para vocês o ministério, né? Um dos grandes mistérios, né? Que eu cresci numa igreja evangélica, né? E uma das coisas que eu ficava pensando, pô, mas fogo que não queima, né? Como que pode? A Bíblia fala muito de fogo, né? E como que esse negócio, como que pode um fogo não queimar, né? Eu não conheço fogo que não queima, o que será que é isso, né? Eu vou mostrar para vocês, fazer uma demonstração para vocês do fogo que não queima aqui. Os pássaros de metal, né? Eu fiz uma imagenzinha ilustrativa, postei no Facebook essa semana, vou colocar na abertura do vídeo, então vocês já viram. Um exemplo que está na Bíblia também, não sei se é no Apocalipse ou no livro de Daniel, sobre os pássaros de metal, né, que foi profetizado para o fim dos tempos. E os pássaros de metal são os aviões. Só que naquela época não existia avião, eles não tinham uma palavra para isso, eles sequer não existia um modo do homem voar, né? Faz só 100 anos que o avião foi inventado, e então eles chamavam de pássaro de metal. E se você imagina um índio no meio da floresta selvagem vendo um avião passando, para aquele índio selvagem o avião é um objeto alienígena. Ele nem imagina que pode ter um homem como ele pilotando aquele avião, dentro daquele avião. Ele vê aquela coisa esquisita, aquele pássaro de ferro passando assim no céu, voando, né? Um pássaro esquisito, que não tem um movimento natural como de um animal, né? Ele vê aquela coisa fixa, rígida, brilhando de metal. Imagina esse índio contando essa visão para os outros, né? Eu vi um pássaro de ferro, os outros vão achar ou que ele é louco, enfim, né? Aí vai começar aí um outro vê, aí fica aquela coisa aqueles loucos que acreditam em pássaros de metal, né? Aí pode virar uma coisa mitológica, o pássaro de metal para uma tribo indígena. E a mesma coisa é o disco voador pra gente. Tem gente que ainda fica discutindo, será que disco voador existe? Tem gente que viu o disco voador. Bom, o disco voador é só um meio de transporte para alienígenas, para extraterrestres, como o avião é pra gente. E a gente tem gente que ainda fica se comportando como aquele índio selvagem um pássaro de metal. Disco voador, o próprio nome disco voador já é uma figura de linguagem para explicar uma coisa que a gente não conhece, né? Enfim, discos voadores, né? Tem um exemplo, tem vários exemplos, né? Eu recomendo assistir a série Alienígenas do Passado. Eles mostram relatos em toda a história, desde pinturas rupestres. Tem muitas pinturas rupestres no mundo inteiro com desenho de alienígena, de disco voador. E se você parar para pensar, uma passagem estranha que fala na Bíblia, né? Que conta que os reis magos que encontraram Jesus quando Jesus nasceu foram guiados por uma estrela. E o movimento daquela estrela levou os reis magos até onde Jesus nasceu. Coisa esquisita, né? Pô, como que a estrela não se mexe, né? Mesmo que eles tivessem algum tipo de navegação pelas estrelas, mas na Bíblia fala que a estrela estava se mexendo e levando eles até lá, né? Tem gente que pensa, será que era um cometa? Mas um meteoro, né? Mas o meteoro é rápido, né? Não vai com essa calma, levando alguém, né? Guiando. Mas se você pensar num disco voador, por exemplo, faz sentido, né?
Porque se à noite você vê um disco voador iluminado, você vê um ponto de luz que pode parecer uma estrela. Eles não conheciam naves espaciais, nada que brilhasse à noite. Então olhava para aquilo, parecia uma estrela que estava se mexendo. De repente esse tipo de história da Bíblia que a gente não entende, de repente faz sentido com essas palavras. Pô, era um disco voador, a estrela. Enfim, pessoal, a gente chega na sarça ardente, né? Aquela planta, aquela árvore que pegava fogo, mas não queimava, né, pessoal? E carruagens de fogo, né? Tinha aquela história dos homens que foram levados aos céus, foram arrebatados aos céus em carruagens de fogo. Pô, que negócio estranho, né? Carruagem de fogo. Como que o homem entra numa carruagem e essa carruagem está pegando fogo e o cara entra na carruagem, né? É uma coisa meio esquisita de entender. E pessoal, vamos fazer uma pequena demonstração. Tá aqui o fogo, todo mundo conhece o fogo. E o fogo ele tem uma iluminação própria. Ele ilumina. E se a gente parar para pensar até 150, 200 anos atrás, o que tinha luz própria? O que o homem antigo, nem tão antigo assim, há 200, 300 atrás, conhecia que tinha luz própria além do fogo? A única fonte de luz que era conhecida, natural, é o fogo. As estrelas têm luz porque é fogo, o sol é de fogo. Enfim, a única fonte natural que a gente conhece de luz é o fogo. Ou seja, para o homem antigo, qualquer coisa que tivesse luz, para ele aquilo era fogo. É uma coisa muito simples de entender se você pensar com a mentalidade de se imaginar um pouco a realidade de 200 anos atrás. Não existia luz artificial. Ou seja, isso resolve o mistério da sarça ardente que pegava fogo sem queimar, o mistério da carruagem de fogo. Porra, por que carruagem de fogo? Muito simples. Aqui eu vou fazer a minha mão pegar fogo sem queimar na visão de um homem antigo. Tá aqui a minha mão queimando, pegando fogo sem queimar. Simples, muito simples. Luz artificial, pessoal. O homem antigo não conhecia fonte de luz artificial, não conhecia luz artificial. Toda luz que era conhecida até 200, 300 anos atrás era natural, era fogo. Então, para um homem antigo, se ele visse um disco voador iluminado, ele não entendia aquilo como luz artificial. Para ele era uma coisa que estava pegando fogo e de um jeito muito estranho não queimava. A sarça ardente, por que ela era ardente? Porque ela estava iluminada. A voz que vinha da sarça ardente, enfim, pessoal, qualquer coisa que tivesse luz até 300 anos atrás, na visão da humanidade naquela época que não conhecia luz artificial, era fogo, pessoal. Isso aqui, para um homem antigo, eu estaria pegando fogo sem queimar. É muito simples, é questão de compreender a tecnologia que naquele tempo não existia, que hoje para a gente é muito simples de entender. Então tá revelado, tá resolvido o mistério da Bíblia, do fogo que não queima. Enfim, pessoal, a carruagem de fogo fica explicado, muito simples, de repente está resolvido. A carruagem de fogo era simplesmente disco voador, que tinha luz própria. Aí tem mais uma coisa que o pessoal não entende também, né? A Virgem grávida, Virgem Maria, né? Uma mulher virgem grávida, é um milagre, né? Impossível de entender, né? Como que pode uma virgem engravidar? Tem muita gente que tira sarro da Bíblia, né, que, pô, isso é impossível, né, não faz sentido uma virgem engravidar. Mas o pessoal é incrível, como até hoje o pessoal não se tocou de uma coisa, né? Virgem grávida. Qualquer médico pode fazer isso hoje. Aliás, não precisa nem ser médico, eu acho, né? Porque hoje a gente sabe como que funciona a inseminação, como que a mulher engravida. Há 2000 anos atrás, qual será que era a compreensão que as pessoas tinham, né? Quando a Bíblia foi escrita até 2000 anos atrás, né? A bactéria não era conhecida, né? Célula, nada disso, né? E ninguém sabia como uma mulher engravidava. Hoje a gente sabe. E hoje a inseminação artificial pode ser feita, nem precisa ser médico para fazer, né, pessoal? Se você parar para pensar, e o fato dela ser virgem não impedia de ser feita uma inseminação artificial.
Ou seja, uma virgem pode engravidar hoje facilmente, não é milagre nenhum. Basta fazer uma inseminação artificial. Só que é claro, né, a medicina daquela época nem sonhava com isso. Mas se naquela época, como a gente tem pinturas rupestres de 10 mil anos atrás, com desenhos de alienígenas, de discos voadores, então podia muito bem, a gente tem desenhos até da era medieval, então tem relatos de discos voadores naquela época. Se eles tinham tecnologia para viajar de outro planeta e chegar aqui na Terra, será que hoje, eu acho que eu conseguiria talvez fazer uma inseminação artificial, não é? Né? Se você parar para pensar, não é tão difícil assim. Eu acho que muito bem seria possível, sim, uma virgem engravidar através de inseminação artificial pelos extraterrestres. E aí a gente volta nessa coisa, né? Mas aí tem gente que vai ficar revoltada, né? Pô, Jesus extraterrestre, que absurdo. É porque você fala em extraterrestre, o pessoal pensa num homenzinho cinza, baixinho, né? Com aquele corpinho que o braço tem uma finura de um dedo e aquela cabeça gigantesca. Pessoal, parar para pensar quantos bilhões de galáxias existem, quantos infinitos planetas existem, é claro, em outros planetas tem pessoas iguaizinho a gente, que poderia de repente um extraterrestre estar andando no meio da gente e a gente olhar e não ver diferença nenhuma. Por quê? Porque tem outros planetas que a humanidade é igualzinha a gente. Se a gente parar para pensar, né, será que nós mesmos não somos fruto de colônias extraterrestres aqui na Terra? Será que a humanidade aqui na Terra, tão evoluída, não é descendência de colônias extraterrestres, né, pessoal? É uma coisa, né, meio... Enfim, o mistério da Virgem grávida resolvido também. Acho que o vídeo já está meio longo, bastante longo. Então vamos encerrar, né, pessoal? Resumindo, eu já mencionei, né, a frase de Jesus, meu reino não é deste mundo. E, pessoal, tem muita coisa que tem gente que fica indignada. Ah, mas a Bíblia não fala isso. Realmente, tem muita coisa que a Bíblia não fala. Mas a própria Bíblia fala que ali não tem todas as respostas. A própria Bíblia fala que existem muitos mistérios incompreensíveis, muito além da capacidade de compreensão do homem. A Bíblia deixa muito bem claro que ali não está falando tudo, que ali só está falando o que era necessário, está falando alguma coisa, e que os mistérios são muito maiores. E, pessoal, eu acho que de 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, eu acho que a humanidade evoluiu um pouquinho, aprendeu um pouquinho, né? Tanto humanamente quanto tecnologicamente, né? Hoje a gente tem uma compreensão das coisas um pouco maior do que naquela época, né? Eu dei alguns exemplos aqui, né? A tecnologia evoluiu muito, então aí não aumentou tanto assim, né? Mas a gente já entende, já tem um conhecimento um pouco maior do que há 2000 anos atrás. Então alguns desses mistérios que a Bíblia menciona, que não está falando tudo na Bíblia, mas a Bíblia deixa bem claro que ali não fala de tudo. Enfim, pessoal, a própria Bíblia deixa bem claro, tenha a mente aberta, porque existe muito mais coisa do que está escrito ali. Não é porque não está escrito na Bíblia que não existe. Se a própria Bíblia fala, que ela não fala tudo. Enfim, pessoal, mais uma coisinha também, né? A ascensão de Jesus, né? Diz que Jesus levitou e subiu aos céus e, né, começou... Estranho, né, pessoal? Será que tem até imagens, né? Já eu postei no blog esse ano ainda eu escrevi uma postagem e busquei uma foto que ilustrava isso, que todo mundo já viu em filmes e tal, né? Como que funciona uma abdução alienígena, né? Um exemplo, um dos tipos, né? O disco voador para em cima, emite um foco de luz e de repente a pessoa começa, dentro desse cano, desse foco de luz, a pessoa transportada e elevada até o disco voador. Bom, será que não foi assim que Jesus subiu aos céus na frente dos discípulos? Podia ter um disco voador que estava visível ou talvez invisível, e na Bíblia diz que ele vai voltar desse jeito. Então o pessoal que fica revoltado com essa história, Jesus extraterrestre, que absurdo, sendo que se a gente for ver literalmente, ele mesmo fala isso. O que é extraterrestre? Qualquer coisa que está fora da Terra, qualquer coisa que está fora da órbita da Terra. A luz do Sol é extraterrestre porque ela vem do Sol, o Sol está fora da Terra, a Lua está fora da Terra, é extraterrestre.
qualquer coisa, um meteoro, um meteoro, uma pedrinha que cai do céu é extraterrestre, porque veio de fora da Terra, pessoal. Enfim, tenha a mente um pouco mais aberta, a própria Bíblia deixa isso bem claro. E obrigado, até a próxima.